Galera do terceiro ano, nós estamos voltando aí, né, com essas aulas domiciliares e mais do que nunca a gente espera, né, que todo mundo esteja bem em casa, né, com saúde acima de tudo, né, que é o mais importante, né, e espero que com a ajuda de Deus as coisas voltem a se restabelecer. Mas a gente vai trabalhar hoje com um assunto bem prático, a gente vem trabalhando até nas aulas anteriores, que é a questão das fases do capitalismo. E o capitalismo em si é o sistema econômico predominante no mundo hoje, né, isso acontece desde do século XVI para o século XVII, né? E ele vem se expandindo de lá para cá. E aí dentro desse processo aí o capitalismo passa por 4 fases de evolução. Essas 4 fases de evolução vão se caracterizar pelo quê? A primeira fase é a fase do capitalismo comercial. E esse capitalismo comercial é o momento em que os comerciantes passam a dominar, né, o comércio marítimo, a questão das feiras livres da Europa. Ele acontece nas feiras livres da Europa, né? Nas famosas feiras de Veneza, de Gênova, né, lá na Itália, né, em Madrid, na Espanha, em Paris, na França. Então, nessas feiras realizava-se o comércio. E aí, obviamente, a moeda era um objeto de troca, né? E aí, com o passar do tempo, a moeda passou a ser muito mais valorizada do que propriamente o próprio produto. E aí o capitalismo foi se afunilando aí, sendo dominado nesse momento aí, inicialmente, né, pelos comerciantes, pela chamada burguesia comercial. Só que com a primeira revolução industrial, com a expansão da indústria em si, nós temos um segundo momento no capitalismo, que é o chamado capitalismo industrial. O momento em que as fábricas começam a se expandir, e aí o mundo capitalista, o sistema capitalista, né, ele passa a ter uma nova classe também que passa a dominar, que são os industriais, os grandes industriais, né, os donos de fábricas naquele momento, né. E esse processo, obviamente, ele acaba fazendo com que, posteriormente, nós tivéssemos o surgimento de um terceiro momento, né, já no século XIX, que é o chamado capitalismo industrial. Esse capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, que é o momento que os bancos passam a intervir nas economias, né, os bancos passam a realizar empréstimos internacionais, né, os banqueiros passam também a fazer parte desse processo. Então, passa também a dominar, né, no sistema capitalista. Então, um terceiro momento aí, uma terceira fase. E a quarta fase de evolução do capitalismo, ela vem se constituir, ela vem se caracterizar pelo chamado capitalismo informacional. Então, esse capitalismo informacional, ele é tão somente o quê? Ele é tão somente o momento em que você tem a expansão tecnológica, né, na informática, na robótica. As grandes empresas passam a fazer esse processo de dominação. As empresas de elevada tecnologia, as empresas de ponta chamada, né, passam a exercer esse processo de dominação, e a partir daí nós temos o quê? Caracterizado assim, né, a quarta fase, chamada fase do capitalismo informacional. Então, resumindo tudo, nós temos o quê? O capitalismo vai se caracterizar por 4 fases de evolução. A primeira, quem dominou, quem comandou? A burguesia comercial, né? Foi o primeiro momento, o início, né, do processo do capitalismo em si. Ele era dominado pelos comerciantes, né, que realizavam, né, toda essa dominação nas feiras livres, né, principalmente lá da Europa. Aí vem um segundo momento aí, que é o capitalismo industrial, onde ele passa a ser dominado pelos grandes industriais, né, com as revoluções industriais, as fábricas passam a se expandir, e aí, obviamente, o capitalismo passa a ser também dominado também pelos donos de fábrica, pelos donos de indústrias, né, os grandes industriais. Aí tem um terceiro momento de avanço do capitalismo, é o chamado capitalismo financeiro, quando os banqueiros, né, os bancos passam a intervir nas economias, passam a realizar empréstimos internacionais, então passam também a fazer parte, a dominar esse sistema. E a quarta fase, como nós já falamos agora há pouco, né, seria exatamente o chamado capitalismo informacional, que é o momento, é o estágio em que as grandes empresas, né, as empresas de elevada tecnologia, passam a dominar também esse processo. Então você tem um capitalismo assim com essas 4 fases aí, beleza? Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai trabalhar para fecharmos o nosso conteúdo em si, seriam essas 4 fases do capitalismo. A gente está passando um exercício aí para receber na próxima semana. Então a gente vai trabalhar esse exercício na próxima semana, né, e a gente espera que todos possam nos enviar de volta, né, via de modo. Mas sem esquecer também que muitas pessoas às vezes ficam com dúvida, né, quais são, a gente viu as etapas de evolução do capitalismo, né, e como é que nós poderíamos resumir alguns
aspectos desse capitalismo. E aí o capitalismo você teria, né, por exemplo, o principal objetivo dele. Qual o principal objetivo do sistema econômico predominante no mundo hoje? É o lucro, né? O lucro é a base fundamental do capitalismo em si. Então o grande objetivo é o lucro. Um outro objetivo principal do capitalismo também é a questão, né, da dominação das empresas privadas. As empresas privadas acabam dominando esse processo, né? Sem contar também que ele é dominado, né, essas empresas privadas, através dos empresários, né, os banqueiros que acabam dominando esse mundo capitalista, né? E aí o capitalismo em si, ele vai também se constituir em uma sociedade de mercado, onde existe a relação compra e venda, sem contar também que existe a lei da oferta e da procura, né, nesse processo do capitalismo. E o que é essa lei da oferta e da procura? Um produto ele vai ser muito valorizado no mercado, né? Se a procura dele aumentar, o preço dele tende a aumentar, logicamente. A partir do momento que a procura cai no mercado, né, o preço dele, obviamente, vai cair. Então é típico do sistema capitalista. Então são alguns dos aspectos desse capitalismo em si. Então o objetivo principal dele é o lucro, né? É uma sociedade de mercado, é dominado pelos empresários e pelos banqueiros, né? E existe essa lei da oferta e da procura, né, que a gente tão conhece bem, né, no nosso dia a dia. Então, dentro desse momento aí, a gente vai ficar com as fases do capitalismo e com esses aspectos desse sistema, né? A gente vai complementar já com o exercício na próxima semana, o exercício avaliativo, que a gente espera que tenha um retorno bem imediato, né, de todos vocês. E no caso aí, só desejar a vocês uma boa quarentena, lembrar que nós não estamos de férias, né? Nós estamos num momento aí, né, de um pouco de tensão, mas que foi em Deus, a coisa há de se resolver logo em breve. E aí a gente fica certo aí já, gente, com vocês, ó. Veja esse vídeo 1, 2, 3 vezes, né? Quantos for necessário. O nosso trabalho avaliativo da próxima semana está tudo ligado a essa aula, né, das fases do capitalismo, né? E aí, no caso, próxima semana a gente está enviando esse exercício, tá ok? Espero que todos vocês aí fiquem em paz com Deus aí, né? E até em breve aí. Abraço, gente. Abração.